Mais Esportes. Alemão, o jogo e o time do Grêmio Prudente, foi o que você esperava? Boa tarde, Vinícius. Não foi. Né? Eu esperava a nossa equipe uma equipe muito mais forte individualmente, uma equipe que talvez não sofresse como nós sofremos, né? Então eu não sei se em virtude de um gol muito cedo que nós tomamos pode ter trazido isso daí, ou se realmente porque o adversário ele teve muito mais força que nós dentro do jogo. Mas, assim como eu disse, acredito muito pelo que eu tenho visto na nossa equipe no dia a dia de trabalho, que nós vamos fazer jogos muito melhor do que nós fizemos hoje. Ainda uma pergunta do Vinícius, do canal Mais Esportes. Quanto esse time do Grêmio Prudente pode evoluir ao longo do campeonato? Eu acredito que possa evoluir bastante, sabe? Assim, a gente tem alguns jogadores que jogaram hoje que estão... o exemplo do Léo Couto e do Wendel Nery são jogadores que estavam sem ritmo de jogo quase que nenhum, né? Eles demonstraram uma boa capacidade, mas assim, eles sentiram bastante o ritmo do jogo. Um exemplo dos dois, mas a grande maioria também, com o passar dos jogos, eu tenho certeza que nós vamos ter um crescimento maior. Agora a pergunta do Vinícius Garcia, do canal Mais Esportes. Ele fala: boa tarde, professor Alemão. Por que tantos erros de finalização? E para o próximo jogo contra o Oswaldo Cruz, você pretende fazer alguma mudança na equipe? Boa tarde. Se você vir aqui no campo, você vai perceber um pouquinho o tanto de erro que nós tivemos em virtude do estado do gramado. Mas tiveram alguns erros que o gramado não influencia. Por exemplo, a segunda cabeçada do Neto aqui mesmo, dentro do gol, a bola veio no alto, né? Era fazer o movimento e botar a bola para dentro. E lá também nós tivemos algumas chances boas de fazer o gol. Mas se a gente errou bastante é porque a gente criou bastante. Quando a gente fala que a gente poderia ter ganho o jogo de 3, 4 gols de diferença, é porque a gente criou bastante. Então quanto mais você cria, mais você vai errar a oportunidade de gol. A pergunta agora é do Vinícius Garcia, do canal Mais Esporte. Boa tarde, Alemão. Parece que os jogadores estão muito ansiosos e nervosos nas tomadas de decisões. Com isso acaba errando nas jogadas. É isso que está acontecendo? Boa tarde, César. A gente tem se precipitado um pouquinho, né? Eu falei que todo mundo esperava que o Grêmio Prudente, pelo fato de ano passado ter feito uma excelente campanha, que o time ia subir esse ano com os pés nas costas, e o campeonato não é desse jeito, né? É uma equipe totalmente nova, jogadores todos que vieram de fora. A gente tentou fazer um trabalho de organização de equipe, né? Às vezes você pensa no jogador, ele não rende aquilo que você espera, e a nossa equipe também está tentando se modificar e se organizar para isso. E quando o resultado não vem, naturalmente a ansiedade ela aumenta por todo mundo, né? Então, outro aspecto importante, nós temos jogadores muito técnicos, né? Que você pega um campo desse aqui que de novo não dá condição de jogo, né? A bola quica demais, isso atrapalha demais também a condição de jogo. Então, eu acho que são vários aspectos que estão atrapalhando demais a nossa equipe. Mas os jogadores, assim, eles estão chateados com o resultado, né? Você vê no vestiário todo mundo chateado, muito chateado por não ter conseguido a vitória, mas todo mundo consciente de que precisa evoluir, de que nossa equipe vai evoluir. Última pergunta do Vinícius Garcia, do canal Mais Esporte. Como é que está sendo o trabalho psicológico desses jogadores? Vinícius, a gente tem um psicólogo aqui, que é o Jimmy, né? O Dimitri, ele faz um trabalho muito bom. Agora, quando a bola não entra, né? Às vezes o psicológico, por mais que você trabalhe psicologicamente o jogador, eles têm uma certa dificuldade. E cabe a nós colocar dentro de campo jogadores que tenham um controle maior emocional, para que possa ter um rendimento maior também, para que a gente possa conseguir a vitória. O Vinícius Garcia, do canal Mais Esportes. Boa tarde, Pitácio. O que mudou no Grêmio Prudente para que enfim essa vitória chegasse? E como será a preparação para enfrentar um adversário tão duro como o 15 de Jaú? Legal. Assim, falar em mudança é difícil em tão pouco tempo, né? O que a gente tentou trazer para os meninos é essa autoestima, essa confiança, tentar eliminar ao máximo o sentimento de dúvida que a gente sentia no ar. A gente sentia isso daí, né, no dia a dia de trabalho. E agora, em relação ao 15, cara, é uma situação assim, a gente está indo lá, é fora de casa, eles são o líder, melhor campanha geral, né? Então não tem dúvida que vai ser uma batalha dificílima. A gente vai se preparar, vamos focar no descanso dos meninos para poder chegar lá em Jaú. O favoritismo hoje, se você olhar pela tabela, pode ser considerado deles, mas o jogo ele é jogado, né? E a gente vai tentar fazer uma excelente partida lá e trazer no mínimo aí algum ponto para dentro de casa. Pergunta do Vinícius Garcia, do canal Mais Esporte. Boa tarde, Pitácio. O que acontece com o Neto Acará para ele perder tantos gols? É psicológico? Cara, o Neto é um
excelente atleta, ele trabalha muito, o dia a dia dele é muito intenso, ele está sempre se dedicando, ele está sempre fazendo trabalho de complemento. Mas às vezes é fase, cara, e a gente tem total confiança que na hora certa a bola vai entrar, e hoje infelizmente não deu certo. Ele perdeu o pênalti, mas o grupo, todo mundo animando ele, e a gente tinha plena convicção que o resultado ele viria, porque nós estávamos bem no jogo e psicologicamente os pontos estavam preparados. Então assim, não dá para ficar apontando o dedo, não é o momento disso. A gente vai continuar incentivando ele a trabalhar, vamos continuar preparando ele para que as coisas voltem a acontecer. Até porque no último jogo quem fez o gol da classificação Exato, da vitória perfeito, foi ele, né? Perfeito. E o histórico do Neto também, né? Ele vem de um histórico de muitos gols na última equipe que ele passou. Então a gente tem total confiança nele. Como será a preparação para essa última rodada? Pergunta ainda do Vinícius. Legal. Assim, temos algumas contas para fazer. É importante somar o máximo número de pontos possíveis, que no nosso caso seria 17. E a gente vai para o jogo do Jaú com o intuito de vitória de 3 pontos para melhorar a nossa colocação ali na classificação geral, né? É claro que a gente vai ter algumas ponderações em relação a quem tem mais minutos de jogos, né? A gente vai pensar nisso também, mas a ideia, principalmente por ser dentro de casa, a equipe do 15 de Jaú é a única equipe, é uma equipe invicta ainda, né? Não perdeu, então vamos sim jogar esse jogo aí com muita vontade de 3 pontos. O Vinícius do canal Mais Esporte, ele pergunta: boa tarde, Epitácio, o Grêmio Prudente merecia um resultado melhor pelo domínio que teve na maior parte do jogo. E esses minutos finais, o Grêmio não poderia ter segurado mais a bola? Eu acho que é um consenso essa questão do resultado melhor, né? Mas o futebol ele não tem muito de justiça, né? Ele é merecimento. O time deles também agrediu a gente e conseguiram virar o jogo. Mas infelizmente a gente fez o que pôde. O fato de segurar a bola, a gente foi um pouco prejudicado ali na parte final pela lesão e eu não tinha mais substituições, já tinha feito as 5, então isso daí dificultou. Só que eu acho que agora não é momento de lamentar, a gente fez um bom jogo, analisar agora onde ainda melhorar, o que dá para fazer para a gente entrar forte para esse Vinícius Garcia do canal Mais Esporte. Boa tarde, professor. Me parece que os jogadores estão muito ansiosos na tomada de decisões. Por que isso está acontecendo e como corrigir? A correção ela é o dia a dia, é o trabalho. É muito relativo isso. Individualmente, a gente não pode ficar apontando essas questões. Às vezes o coletivo não funciona e isso daí tira a confiança dos atletas. Corrigir, trabalhar essa questão até mental dos atletas para que eles possam entender isso daí. Não é fácil, né, lidar com isso daí, mas a gente vai trabalhar muito em cima disso para que essa confiança seja readquirida e os próximos jogos a gente entre com um pouco mais de confiança, um pouco mais de concentração para que o resultado possa vir. Bom, a última pergunta dele é sobre a classificação para a próxima fase, que já começa a preocupar. Ele faz essa pergunta para você. Exato, sem dúvida, já até mencionei aqui, é algo que a gente, todo momento a gente está pensando nisso e a preocupação ela é nítida, a gente precisa reagir, precisa buscar essa classificação. As perguntas do Vinícius, do canal Mais Esporte. Epitácio, boa tarde. Qual o tamanho da importância dessa vitória para a sequência do campeonato? Boa tarde. Cara, essa vitória foi fundamental. Ela nos dá de novo a terceira colocação e, além disso, a chance de voltar a nossa confiança em busca do que a gente mais deseja, que é essa classificação. Então, essa vitória, sem dúvida nenhuma, ela foi importantíssima. Ele pergunta aí: o time foi o que você esperava? E a tendência agora é da equipe crescer ainda mais? O time, realmente, nós fizemos... precisa analisar com mais calma, mas a princípio eu acredito que o jogo foi bom. Nós fizemos algumas funções, os atletas trabalharam algumas questões que nós passamos para eles. O jogo, cara, era um jogo difícil, né? Então, realmente, a vitória foi muito importante nesse momento e acho que agora a gente tem que comemorar isso e a gente precisa de uma sequência, isso é importantíssimo. Nós precisamos embalar, nós precisamos dessa confiança eu até comentei com os atletas no vestiário, a gente precisa engrenar e focar e descansar bem para que nós possamos entrar contra o Oswaldo Cruz em busca dessa segunda vitória seguida, que nos vai dar uma condição ainda melhor na zona de classificação. Companheiros de imprensa de Presidente Prudente, o Vinícius do canal Mais Esporte, como foi tomar aquele gol, professor, no início? E por que o Grêmio não sentiu o gol? E o Grêmio chega com condição como um dos favoritos nas quartas de final? O gol no início realmente foi algo que ninguém esperava. Trabalhamos muito essa questão da imposição que o Paulista poderia trazer para a gente no início do jogo e treinamos muito essa questão da gente aguentar esse sufoco que eles poderiam tentar exercer ali no início da partida.
mas também trabalhamos do lado contrário disso, né? Passamos para os atletas que, caso isso acontecesse, a postura tinha que ser a mesma. A gente confia muito no nosso potencial técnico, tático, físico, e não dá para se entregar só porque tomou um gol no primeiro minuto de jogo. Então a ideia era que continuasse toda aquela proposta de trabalho que nós havíamos passado para cada atleta e para a equipe de forma geral. A outra pergunta... Favorito. Cara, é difícil falar nisso, né? O jogo, literalmente, ele é jogado, agora a gente tem que exercer novamente o nosso mando de campo, né? Exercer a vantagem de jogar em casa o primeiro jogo e depois pensar com mais calma, analisar adversário. Acho difícil falar em favoritismo nesse momento. O Vinícius do canal Mais Esporte. Boa tarde, Epitácio. O jogo foi o que você esperava ou você acreditava que teria mais dificuldades? É a primeira pergunta dele. Boa tarde. O jogo foi difícil. A equipe do Flamengo foi uma equipe que veio aí com uma situação de invicta na competição. Só que o jogo se desenhou muito dentro daquilo que a gente trouxe como estratégia. Nós fomos muito eficientes na nossa estratégia, na imposição, no jogar no campo ofensivo, no saber se defender. E aí, quando essas coisas encaixam, quem está vendo um pouco mais de fora, parece que o jogo se torna um pouco mais fácil, mas não é isso. É muito trabalho, foi muito convencimento que nós passamos para os atletas, que nós tínhamos a capacidade de fazer um jogo muito impositivo dentro de casa. A segunda pergunta do Vinícius, como você projeta o jogo lá em Guarulhos agora? Vamos analisar com mais calma, pegar aquilo que funcionou, levar para lá também. É claro que a característica do jogo vai ser um pouco diferente, eles vão ter que se jogar um pouquinho mais para cima da gente, o campo não oferece algumas condições que nós temos aqui no Prudentão, mas assim, vamos estudar com calma, saber jogar um jogo de inteligência como nós jogamos na última partida, onde nós levamos a vantagem também. Não se escorar nela, mas saber que ela é importante, que foi difícil conseguir ela. Mas assim, a gente não espera nada menos do que um jogo também muito difícil. A equipe do Flamengo tem boa capacidade também. Eles em casa acho que nem empataram, se eu não me engano agora, todos os jogos em cima de vitórias. Então a gente vai se preparar bem para mais uma batalha. Obrigado. Vinícius do canal Mais Esporte, os gols do União Suzano poderiam ter sido evitados? A primeira pergunta dele. Todos os gols podem ser evitados, né? A gente não trabalha para tomar gol, a gente trabalha para que o sistema defensivo num todo, né? Desde a pressão alta que nós fazemos até lá atrás, para que ele funcione da melhor forma possível. Então, realmente, todo gol a gente acredita que dá para ser evitado. A segunda pergunta, como você projeta o jogo lá em Suzano? Agora o Grêmio não tem vantagem, como nas outras fases, e precisa vencer por 2 gols de diferença para subir para a Série 3. Exato, não conseguimos aquilo que a gente esperava, que era reverter a vantagem do Suzano, e além disso eles ainda criaram uma outra vantagem, então nós precisamos vencer lá por no mínimo 2 gols de diferença. A gente confia muito no nosso poder ofensivo, de forma geral, então eu acredito muito que a gente tem totais condições de chegar lá e reverter essa situação bem complicada que ficou pra gente, mas a gente vai trabalhar em cima de todos os detalhes possíveis para chegar lá e fazer um bom jogo e trazer a vitória e o acesso para Presidente Prudente.